pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daniela Sanches de novo e hoje nós vamos fazer mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos estudar o tema gêneros orais. Bora aprender um pouquinho sobre eles? Bom, primeiramente nós temos que entender que escrever não é a mesma coisa que falar, né? Quando eu falo de gêneros orais, eu falo de oralidade, da fala. Então, nós já sabemos que escrever não é a mesma coisa que falar. Então, vamos ver a definição do Fara Coetesa de 2016, o que ele fala? Que a fala que dominamos tão bem e que aparece tão simples, e que parece tão simples, se atrapalha inteira na escrita. Isso é verdade, né? Vocês percebem isso. Quando escrevemos, nós obedecemos a um sistema particular de regras que não coincide com a fala em muitos pontos essenciais. Então, por isso que escrever não é a mesma coisa que falar. Agora a gente vai ver quais são os recursos da oralidade e da escrita. Bom, na oralidade eu tenho o recurso básico que é o som, a fala, né? E quando eu falo, eu tenho o quê? Entonação, gestos, expressões faciais. Então, olha o exemplo aqui da expressão facial. Também conhecida, né, como linguagem corporal. Então, o corpo ele nos fala muito, é importante lembrarmos da linguagem corporal. Só de você ver aqui, a pessoa está neutra. Aqui parece que está gritando, sorrindo, né? Bravo, preocupado. Aqui parece que está assustado. Então, os gestos, as expressões faciais, elas nos dizem muito. Quando eu vou para a escrita, eu não tenho esse recurso da linguagem corporal, tá? Não tendo esse recurso da linguagem corporal, fica mais difícil. Então, eu tenho que utilizar das regras da língua para tentar colocar os meus sentimentos, né? Aqueles gestos, aqueles sentimentos no papel. E aí eu vou ter que saber o que então? Que eu vou utilizar como recurso básico a letra, no caso a língua portuguesa, e eu vou ter que utilizar da ortografia, da acentuação correta, da pontuação, né, para demonstrar uma situação de exclamação, ou de dúvida, tristeza, então fica mais difícil. Então essa aqui, ela tem tanto a fala quanto a linguagem corporal, e essa aqui só tem a linguagem escrita a seu favor. Por isso que acaba ficando mais difícil, tá ok? As diferenças entre a oralidade e a escrita. Então, esse quadrinho é muito legal, né? Ele define aqui que a fala ela está contextualizada, ela está dentro de uma determinada situação. Já a escrita, ela vem descontextualizada, sem uma situação que vinha acontecendo, né? Ela vem solta para a gente. Aqui ela é implícita, ela está oculta, ela está escondida. Aqui não, ela tem que ser muito explícita, ela tem que falar tudo que eu estou pensando bem explicadinho, porque senão quem for ler não vai entender. Aqui é redundante, lembra? Subir para cima, descer para baixo. Então, aqui já não acontece isso, né? Ela é mais condensada. Por quê? Porque há-se um tempo para pensar. Aqui ela não é planejada. Então, a fala, né? A pessoa fala, você rebate. Então, você não tem muito tempo para pensar, ela não é planejada, diferente da escrita, que você pode escrever, apagar, reescrever, né? Então, aqui fica um planejamento. Fragmentada, incompleta, pouco elaborada. Então, ela é em pedaços, ela não vem completa e ela também não precisa ser muito elaborada, né? A outra pessoa vai entender o que eu estou falando, mesmo que tenha essas características. Porém, o contrário tem que acontecer na escrita, né? Não pode ser fragmentado, não pode vir quebrado, né?
tem que vir com frases completas, tem que ser muito bem elaborado, porque eu não estou presente. Eu tenho que tentar passar o que eu preciso de informação, né, para aquela pessoa e ela tem que compreender. Pouca densidade informacional, então tem pouco peso de informação, tem pouca informação. Aqui já tem muita. Então aqui eu tenho que tomar cuidado de ver como que eu estou escrevendo, como eu estou transmitindo aquela informação para que a pessoa também não cometa equívocos, erros, né? Interprete errado o que eu estou colocando no papel, né? Que eu coloquei no papel. Aqui não. Aqui, se a pessoa não entendeu o que eu falei, né? Eu já arrumo na hora, já refaço a minha fala e fica tudo bem. A predominância de frases curtas, simples e coordenadas, né? Aqui não vai ter a predominância das orações subordinadas, que são mais elaboradas. E aqui eu tenho uma menor densidade lexical e aqui eu vou ter uma maior densidade lexical, né? Vou ter que usar muito mais do léxico da palavra para poder ter uma comunicação bem-sucedida. Vamos falar um pouquinho de frases simples e coordenadas que sempre gera dúvidas, né? Então, frases simples são aquelas que têm apenas um verbo. Exemplo: o José telefonou a Joana, a senhora traz umas flores, eu saio, o meu vizinho foi ao médico, tá? Já as orações coordenadas eram orações simples, soltas, né? Que não dependem de ninguém, que tem o seu significado sozinho, consigo compreender, mas que se eu juntasse elas por meio de uma conjunção coordenativa, fica melhor, né? Então, em vez de eu dizer Júpiter chegou ao Olimpo, todos os deuses se levantaram. Júpiter chegou ao Olimpo e todos os deuses se levantaram. O que eu fiz? Eu uni duas orações simples, né, com uma conjunção. O nome dessa conjunção é conjunção coordenativa aditiva, ou seja, eu adicionei a essa frase, né, outra frase. Eu linkei, eu conectei, tá bom? Mas é importante dizer, ó, que como se verifica, as orações coordenadas, elas não dependem uma das outras, o que é o oposto da oração subordinada, né? As subordinadas, elas precisam uma das outras, as coordenadas não. Por isso, separar-se e ocorrem como orações independentes. Tá? Então, se eu separar, ela vai continuar sendo uma oração independente, ela não precisa de outra para ter sentido. Oração subordinada, então, é aquela que depende de outra oração, da oração principal para ter sentido. Lembra, quando você vai trabalhar, você é o chefe, você tem um empregado. Se o empregado ele lhe deve subordinação, né? Ele lhe deve trazer todas as informações que acontecem na empresa para que você tome as decisões, né, e passe a ele. Então, ele é seu subordinado. E você depende dele, ao mesmo tempo ele depende de você. Vocês não conseguem, né, ter essa separação. É a mesma história que acontece com a oração subordinada. Tá? Então, olha o exemplo. É importante que você permaneça presente. Que você permaneça presente não tem sentido sozinho. E é importante? Também não. Então, as duas têm que dar as mãos, né, andar juntas para ter sentido. Como é que eu classifico? Ó, é importante o quê? Que você permaneça presente. Oração subordinada ao quê? Objeto direto, objetiva direta. Lembra que era um objeto direto, que era um objeto indireto? Acontece a mesma coisa, só que agora na oração. Eu necessito de sua ajuda. Eu necessito oração principal. De sua ajuda olha aqui, eu necessito de quê? Quando você pergunta, né, depois do verbo com preposição, você encontra um objeto indireto. Então, eu necessito de sua ajuda.
Eu necessito que você me ajude. Eu necessito, né, de novo aqui, então, oração principal, oração subordinada, objetiva e indireta, tá bom? Vamos ver um pouquinho agora dos gêneros orais, exemplos deles, né? Então, a fala é uma atividade muito mais central que a escrita. Utilizamos muito mais da fala do que da escrita no nosso dia a dia. E aí? Quais são os componentes orais da língua, né, desta fala? É a entonação, que significa a maneira de emitir o som, a modulação da fala, que por ela é possível distinguir se um enunciado é assertivo, interrogativo ou exclamativo. Ela também nos ajuda a expressarmos nossos sentimentos, emoções, opiniões, desejos, etc. A entonação é muito usada, né, para fazer pergunta, por exemplo. Por que você não me ligou? Pela entonação, você já deduz que é uma pergunta. Né? Então, nas perguntas, nas exclamativas, ela conta muito. O acento, assim como a gente tem um acento gráfico na língua portuguesa, nós temos o acento oral, né? Que são os fonemas mais fortes, mais bem acentuados aí, ó. É a energia com que pronunciamos grupos de fonemas ou enunciados inteiros. Então, há uma diferença de eu falar secretária e secretaria. Secretária, secretaria. Então, percebe aonde eu coloquei a força no fonema que diferenciou as duas palavras, né, uma da outra? O ritmo é a velocidade com que pronunciamos os enunciados. Às vezes tem gente que a gente fala e fala muito devagar, muito mole, dá sono. Então, o ritmo daquela pessoa é mais calmo. Há outras que parece que disparou, né? Pá, 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 que a gente tem que falar pausa, vai mais devagar, respira. Então, o ritmo precisa ser mais desacelerado. E a cadência melódica, que vai combinar o quê? A força, né, do acento com pausas e entonação, tá? Alguns gêneros orais que a gente já vai ver aqui o que significa e alguns exemplos, né, algumas fotos. Então, eu vou ter a paralenda, que são versinhos com temática infantil, que são recitados em brincadeiras de crianças. São usadas por adultos também para embalar, entreter e distrair as crianças. Trava-língua. Frases folclóricas criadas pelo povo com o objetivo de brincadeira, né? De desafiar a pronúncia. Ou seja, de uma pessoa passa por uma frase difícil para um outro indivíduo falar. Lembra? Quer fazer com que a língua trave, né? Dê tipo um nó, a pessoa não consiga pronunciar. E a quadrinha, atenção, não é quadrinho, é quadrinha, uma espécie de trova popular. Né? Quando a gente estudou trovadorismo, a gente viu as cantigas, né, que tinham o trovadorismo lá e elas eram cantadas. Então, é uma trova popular, ó, cuja letra é formada por versos de 7 sílabas, muito usada para desafios, provérbios populares e adivinhas. Então, olha os exemplos. A paralenda, hoje é domingo, pé de cachimbo, o cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, chifra a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Né? Então, a paralenda, trava-língua, né? O objetivo de realmente travar a língua. Se a liga me ligasse, eu ligava a liga, mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga. E por fim, né, a quadrinha, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, meu benzinho quando dorme, põe a mão no coração. Então é uma trova, parece que a pessoa está cantando aí, né? Mais gêneros textuais, a cantiga, né, que é a canção infantil, popular, relacionada às brincadeiras de roda. Piada,
vocês já conhecem, né, que é uma história muito breve, que ela tem com que objetivo? Provocar risos. Tem a apresentação oral, que vocês comumente fazem nas escolas, né? Exposição feita oralmente sobre um determinado tema, então pode ser na área de arte, ciência, para um público, né? Pode ser um público grande ou um público mais restrito, ou seja, pequeno. E o telefonema, que é uma conversa, né? Uma comunicação por telefone. Então, olha o exemplo de cantiga. O cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Então, as cantigas, né? Utilizada em rodas infantis, ou que a mãe cantava para os filhos quando pequenos. Já na questão da piada, né? Oi, meu nome é Jaqueline. Eu tenho 12 anos e já namoro. Já o quê? Queline. A exposição oral, né? Que pode ser aqui, como a gente está vendo, alguém vendendo o seu produto, pode ser um congresso, pode ser uma palestra. E o que vocês fazem muito no dia a dia, né? Que é o telefonema. Mais exemplos, exposição oral, né, que seria o discurso em que desenvolve um assunto, um conteúdo referencial, transmitindo informações ou descrevendo, explicando o conteúdo a um auditório de maneira bem estruturada. O júri simulado, que pretende estudar e debater um tema, fazendo com que todos os participantes que estejam nesse júri simulado, né, participando desta simulação, se envolvam e tomem uma posição. E que essa posição, geralmente, ela é baseada, né, em normas. Aí. O debate é uma discussão entre duas ou mais pessoas que queiram colocar apenas suas ideias em questão ou discordar das demais, etc. e tal. Então, geralmente, o debate entre candidatos, um debate na escola sobre um determinado assunto. Então, aqui eu tenho uma exposição oral, praticamente é o que eu estou fazendo para vocês. O júri simulado acontece muito na faculdade de Direito, né? Quem vai estudar Direito, quem pretende ser advogado, juiz, eles têm uma sala assim na faculdade que alguns alunos assumem aqui, né? Um é o juiz, outro é o guarda, as testemunhas, o réu, quem vai prestar depoimento lá, né? Quem vai dar seu depoimento no dia. Então, para simular uma determinada situação, esperando com que estes envolvidos, estas pessoas tomem uma atitude, né, tenham uma resposta coerente dentro daquilo que está sendo apresentado ali no momento. Então, que nem aqui, que esse juiz e esse grupo de jurados, né, eles tomem uma decisão pertinente aí de acordo com as leis que eles estão estudando naquele momento, tá? E o debate, aqui um exemplo do debate entre candidatos, né, que ocorre nas eleições na TV. Também temos o gênero entrevista, a gente conhece bem, né, que é a conversação entre duas ou mais pessoas, em que perguntas são feitas para obter uma informação do entrevistado. Muito comumente isso acontece na entrevista de trabalho, né? Você quer obter informações daquele candidato. A notícia também é uma conversação entre duas ou mais pessoas. Eu tenho o entrevistador e o entrevistado, mas o objetivo aqui, em que as perguntas são feitas pelo entrevistador para obter informação do entrevistado, às vezes para tirar a dúvida de uma população ou para trazer um conhecimento, né? A reportagem, ela é um conteúdo jornalístico, ela pode ser tanto escrita quanto falado, ó. Então, eu posso estar lendo, né, num site da internet, ou lendo o jornal físico mesmo, ou assistindo à TV. E que a reportagem ela é baseada no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras,
tá? Pelas pessoas, ó, pelas histórias vividas por pessoas. Então, vamos ver, ó. Então, a entrevista de trabalho, como nós vimos. Aqui pode ser a entrevista, né, de um programa na TV, a pessoa leva um convidado e busca, por exemplo, vamos pôr um tema, obesidade, como fazer para a pessoa não se tornar um obeso mórbido. Daí esse entrevistado que tem domínio do conteúdo, tem conhecimento, vai estar passando informações para essa pessoa, né, para o entrevistador, tá? E aqui, né, a reportagem, como nós vimos, ela está entrevistando a pessoa para saber sobre determinado fato que ocorreu, né, que essa pessoa tenha vivenciado e contar isso para os outros, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e gostado da aula. Se você gostou, deixa o seu like lá e se inscreve no canal, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.